Será que o Brasil poderia, por exemplo, extraditar uma pessoa que nasceu aqui para ser julgada em outro país? Essa dúvida surgiu aqui na nossa reunião de pauta à tarde. Nós convidamos gentilmente aqui conosco a doutora Vera Chemin para explicar isso para a gente. Vera, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, prazer em conhecê-la. é todo meu, Heraldo. Vera, o país pode extraditar uma pessoa, por exemplo, foi condenada na França, foi condenada na Inglaterra, foi condenada na Espanha. Ele pode extraditar para que ela seja julgada lá e cumpra a pena lá? Não. No Brasil não pode extraditar nenhum brasileiro nato. O artigo 5º, na verdade, o inciso 51 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, prevê expressamente que o brasileiro não será extraditado, tá? Ao menos que... Em nenhum caso, não tem exceção. Não, ele não pode ser extraditado de maneira nenhuma, inclusive até a despeito dos tratados que existem entre o Brasil e outros países. O Brasil não tem a obrigação de extraditar o brasileiro, tá? Mas, obviamente, isso não significa que esse brasileiro vai ficar imune, vai ficar impune aos crimes que ele tenha cometido. Quer dizer, não adianta fugir para cá, então, porque ele não vai escapar da lei? Não, de jeito nenhum. Assim, vai depender do acordo de extradição que o Brasil tenha com determinados países. Por exemplo, nesse caso específico que você citou, né? Então, há um acordo, há um tratado de extradição entre o Brasil e a Espanha. Trata-se do decreto legislativo número 75, tá? De 1989, que foi promulgado em 1990, tá? E o que ele prevê no artigo 3º, mais precisamente, desse decreto? Na verdade, o decreto que promulgou o tratado, né? Sim. O que ele diz o seguinte, o Brasil, ele não tem a obrigação de extraditar o brasileiro. Contudo, desde que exista esse tratado, como de fato existe entre Brasil e Espanha, né? Então, há uma obrigação do Brasil cooperar com esse outro Estado, que seria a Espanha, um acordo de cooperação, mais precisamente, né? Em que, se o Estado requerente, que seria a Espanha, né, pedir ao Brasil para que ele investigue determinadas pessoas e que esse Estado requerente está acusando essa pessoa, como no caso aqui específico, que são o suposto cometimento de crime de lavagem, né, de corrupção e de organização criminosa. Então, o Brasil tem a obrigação, a Procuradoria-Geral da República, a partir do momento que ela receber essa documentação referente a essa investigação, ela tem a obrigação de prosseguir com essa investigação até se transformar realmente num processo, se for o caso. Então, essas pessoas serão processadas e julgadas no Brasil. Na lei brasileira. Na lei brasileira, desde que esses crimes supostamente cometidos estejam previstos no ordenamento jurídico. Claro. Então, por exemplo, o crime de corrupção, né, ele está previsto no Código Penal. Claro. O crime de lavagem de dinheiro está disciplinado pela Lei 9.613 de 1998. E o crime de organização criminosa está disciplinado na Lei 12.850 de 2013. Entendo. Então, por essa razão, essas pessoas serão provavelmente, e pelo menos inicialmente, investigadas e, se for o caso, processadas, julgadas e condenadas de acordo com a lei brasileira. E o Brasil, enquanto tiver esse acordo com a Espanha, ele terá também a obrigação de colocar as autoridades espanholas a par da continuidade desse processo. Agora, inclusive até o final, se for o caso de condenação. Agora, o que é importante, eu acho que até para as pessoas que estão nos acompanhando saber, é o seguinte: a pessoa não vai ficar sem julgamento. Não estou dizendo que ela é culpada ou inocente. Ela não vai ficar, não é o fato dela se esconder no Brasil, porque praticou um crime ou teria praticado um crime em outro país, que ela não vai ser punida, como você acabou de explicar agora. Desde que haja um tratado entre os países. Exatamente. Vai ter que responder aqui. Tem direito à defesa, tem direito a todos... contraditório, enfim, tudo aquilo que o Estado democrático e direito mantém. Tudo normal. Não tem nenhuma diferença nesse sentido, desde que haja, obviamente, esse tratado. Agora, suponha o seguinte: o cidadão mora fora do Brasil, na Espanha. E aí ele morava na Espanha, e aí está numa empresa espanhola,
que diz, olha, para você continuar trabalhando aqui, você vai ter que adquirir a nacionalidade espanhola. Aí ele se naturaliza espanhol. E aí? Não. Aí sim. Aí nós temos duas exceções em que o sujeito não vai perder a nacionalidade brasileira. Tá? Então, aí nós vamos nos remeter ao parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, que diz o seguinte, né? O brasileiro não perde a sua nacionalidade em duas situações. Né? Primeiro, vamos já começar na verdade, na Constituição, essa que você colocou é a última. Seria a situação justamente de um sujeito que vai trabalhar em outro país, né? E a lei estrangeira, quer dizer, a lei desse país, determina que ele tem que ser naturalizado lá. Ou seja, aí, desde que, por quê? Para que ele possa se manter no território daquele país, para que ele possa exercer os seus direitos civis, até porque ele está trabalhando lá, né? Essa é uma exceção, daí o brasileiro nato não vai perder a nacionalidade brasileira. Se ele cometeu o crime, esse cidadão que você acabou de escrever, ele vai ser julgado pela lei local da Espanha ou aqui do Brasil? No caso, se ele cometer esse crime, não, ele vai, se ele cometer o crime lá na Espanha, se ele cometer o crime na Espanha, ele será até processado e julgado lá. Mas a preferência é que, de repente, se ele continua brasileiro nato, ele não perde a nacionalidade, então ele terá que vir ao Brasil e responder ao processo aqui. Entendo. Tá? Porque se ele fugir de lá para cá, vai ser processado. Ele não deixa de ser um brasileiro nato, né? Sim. Ele tem aquela dupla nacionalidade, mas ele será processado e julgado aqui no Brasil também. Entendo. Tá? Entendo. Ele não poderá fugir. Sei, quer dizer, não vai ficar impune. Não vai ficar impune, não, de jeito nenhum. Tá? Entendo. Quer dizer, ele pode continuar, como a gente disse aí, ele não pode sair do país, né? Porque se sair, a Interpol grampeia ele. É o caso exatamente do Maluf. Né? Então, ele está protegido aqui no nosso país, entre aspas, né? Quer dizer, não pode ir a nenhum país, porque senão ele é preso lá fora, né? E era o caso do próprio Marins, né? Que ele o Marins está lá nos Estados Unidos. Ele tem medo, ele tinha medo de viajar para não ser preso lá também. Exatamente. Né? Em outros países do mundo, né? A legislação é tão rígida como a legislação brasileira, que você tão bem explicou para a gente agora? Ou há países em que elas são mais flexíveis? No que diz respeito à extradição, geralmente são. Mais geralmente flexíveis? São. É o Brasil que realmente optou de forma absoluta pela não extradição do brasileiro nato, obviamente, né? Sei. Tá? Agora, quando o estrangeiro está aqui, o país pode optar por extradição. Lembra aquele caso italiano lá ou não? Lembro vagamente, exatamente. Aí ele pode optar. A Itália pediu extradição? Pode. E o Brasil não deu, lembra ou não? Não, ali porque era um crime, se não me engano, ele era acusado de um crime político, né? De natureza política. Mas o governo italiano dizia que ele era terrorista. Exato, porque justamente a maioria das legislações prevê que quando o indivíduo é acusado de terrorismo, que seria um exemplo, né, ele perde a nacionalidade, inclusive. Inclusive no Brasil aqui. Agora, você se lembra que o Brasil já bateu na porta da Itália, pediu extradição e a Itália deu, você lembra ou não? Deu, exatamente. Quer dizer, é uma legislação bem mais flexível, né? E no caso nosso, não, nós só temos... E aquele cidadão lá, eu estou tentando lembrar o nome dele, está envolvido no mensalão. Ele tinha dupla nacionalidade, italiana e brasileira. O qual que você sabe? Agora me fugiu o nome do cidadão. Mas estava escondido na Itália e até falsificou o documento do irmão. Mas ele era brasileiro. Brasileiro e italiano, ele tinha dupla nacionalidade. Exato. O governo italiano poderia dizer, não, peraí, ele é nativo aqui da Itália? Então, Pisolato, é isso ou não? O André está me contando, Pisolato. Então, nesse caso, ele tinha dupla nacionalidade, não é verdade? Mas o governo da Itália poderia ter dito não. E ele ficou lá Não, ele voltou preso aqui. Então, ele veio para cá, né? Mas já veio condenado de lá para cá. Já veio condenado, mas aí tem a ver com aquilo que eu te falei, Heródoto. Então, por exemplo, como ele veio condenado de lá, o que acontece? O Brasil tem obrigação de fazer com que ele cumpra a sentença aqui. Perfeito. Vamos supor que ele tenha iniciado o cumprimento da sentença lá. O Brasil tem a obrigação de continuar o cumprimento da sentença aqui também. Tá? Obrigado, viu? Imagina, boa noite. Obrigado, muito obrigado. Bom, participação então da advogada, doutora Vera Chemin conosco aqui, gentilmente. Queria agradecer mais uma vez a gentileza.